Certo, vamos desempacotar isso. Pensa numa geladeira quebrada. Ok. Uma geladeira. A gente abre o manual de instruções, acha ali o erro na placa, troca a peça com defeito e pronto, tá gelando de novo. O problema foi isolado e eliminado com uma precisão tipo matemática. Sim, problema resolvido. Eficiência total, né? Exato. Mas o que acontece quando tentamos aplicar essa exata mesma lógica fria, essa mesma eficiência de engenharia para consertar seres humanos? Bem-vindos à nossa exploração aprofundada de hoje. É um tema e tanto pra gente mergulhar. Com certeza. O nosso material de base hoje é um artigo super instigante do presbítero Marcos Benedito, que se chama Final de Ciclo ou Falta de Fundamento. E a missão da nossa análise aqui é entender por que ele considera tão perigosa essa importação de jargões corporativos para dentro das comunidades de fé. Especialmente aquela famosa frase, foi encerrado um ciclo, certo? Isso, essa mesma. O nosso objetivo, para quem nos acompanha, é destrinchar esses argumentos de forma totalmente neutra, sabe? E entender, de fato, como essa mentalidade de escritório altera a própria natureza de como as pessoas são tratadas no ambiente religioso. E olha, é uma missão extremamente pertinente. Afinal, a linguagem não é feita só de rótulos inofensivos. As palavras que a gente escolhe usar no dia a dia, elas funcionam meio que como a arquitetura do nosso pensamento. Elas moldam ativamente a realidade que a gente vive. Totalmente. Então, quando um ambiente que deveria ser focado no cuidar espiritual começa a falar o dialeto dos departamentos de recursos humanos, a forma de enxergar, de tratar e até de descartar as pessoas muda drasticamente. Pois é aquela clássica frase de corredor de empresa, né? Alguém é demitido ou um projeto é cancelado do nada e a diretoria manda aquele e-mail polido dizendo tipo, hoje se encerra um ciclo para o fulano de tal. Exatamente. É uma expressão assim, asséptica. Uhum. É limpa. Limpa demais, eu diria. Ela serve justamente para amortecer o peso emocional que a palavra demissão carrega. Mas o artigo que a gente está analisando começa batendo de frente com o motivo pelo qual essa frase soa tão inadequada quando dita num púlpito ou numa reunião de liderança, segundo o autor. E o cerne da questão aí recai sobre um conflito colossal de naturezas, né? O que é fascinante aqui é esse choque direto de metáforas. Pensa bem sobre o que é um ciclo no jargão empresarial. Ele tem um começo e um fim bem definidos, certo? Exato. Tem um início, um meio e um fim muito bem demarcados pela utilidade daquilo. Quando o rendimento cai ou a meta não é batida, o recurso, e no mundo corporativo a gente fala literalmente em recursos humanos, ele é substituído. A prioridade absoluta é manter a máquina operando em alta eficiência. Mas a congregação não é uma máquina. Pois é, o artigo contrapõe essa lógica de mercado com a metáfora basilar que a Bíblia usa. O autor traz à tona o texto de 1 Coríntios 12, versículo 27, para ancorar o argumento de que a igreja não é uma empresa. Ela é descrita como o corpo de Cristo. E, nossa, essa mudança de paradigma muda completamente as regras do jogo. Numa fábrica, se uma engrenagem faz barulho e atrasa a linha de montagem, a resposta óbvia é jogar a peça fora e colocar uma nova. Com certeza, é a solução mais rápida. Mas num corpo biológico, a dinâmica é inteiramente outra, né? O texto até cita mais um trecho, 1 Coríntios 12, versículo 7, para mostrar que nenhum membro é descartável. Cada pessoa tem um valor inerente e uma função dada por Deus. Ninguém é só uma engrenagem. E a biologia nos ajuda muito a entender essa interdependência orgânica que ele defende. Num organismo, as partes não existem isoladas. Não dá para simplesmente desconectar um órgão vital que está falhando como quem troca um cartucho de impressora. Seria absurdo tentar fazer isso. Sim, o corpo inteiro sente. Ele entra num compasso de espera, sente a inflamação, gasta energia extra e envia anticorpos para curar aquela parte específica. Essa imagem é muito poderosa. Voltando à nossa analogia do início, se a sua mão sofre um corte profundo e começa a latejar de dor, impedindo você de trabalhar normalmente, ninguém em sã consciência opta por amputar a mão logo no primeiro sinal de dificuldade, né? Nossa, não. De jeito nenhum. A reação instintiva e saudável é colocar um curativo, imobilizar e dar tempo para o tecido se regenerar. O sistema todo trabalha em prol da restauração e não da substituição. O que nos leva à premissa central do texto. Sob essa ótica, Deus não trabalha com ciclos descartáveis. É.
A dinâmica divina descrita lá é de uma transformação contínua. Mas aí me vem uma dúvida enorme sobre a prática disso. Se a amputação sumária, essa demissão espiritual, digamos assim, não é o caminho, o que as fontes descrevem como protocolo correto? Porque as pessoas falham, isso é um fato inevitável. Ah, exato. E o autor responde a isso elaborando o que a gente pode chamar de lógica da restauração. Para embasar essa ideia, o texto recorre à orientação lá na Carta aos Gálatas, capítulo 6. E o que diz lá exatamente? Tem uma instrução muito clara sobre a atitude da comunidade quando alguém erra. A diretriz não é enviar um aviso prévio e encerrar o vínculo. A orientação literal é encaminhar a pessoa com o espírito de mansidão. Ou seja, trata-se de reabilitar ativamente o membro ferido. Mas convenhamos, é uma abordagem infinitamente mais exaustiva. Assinar um papel de rescisão é rápido, leva 5 minutos. É o caminho mais fácil, sem dúvida. Pois é, sentar com alguém, entender a raiz de uma falha moral ou de um erro crasso, ter paciência e usar essa tal mansidão, isso exige um investimento emocional brutal da liderança. O artigo até usa uma figura clássica para ilustrar isso, né? A do bom pastor. Isso mesmo, essa é a imagem central que ele invoca, lá do livro de João. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. É o oposto absoluto do gerente de crise. Ele não manda um e-mail de encerramento de ciclo para a ovelha. De forma alguma. O pastor não abandona o rebanho quando o clima piora e definitivamente não tenta encobrir a perda de uma ovelha problemática dizendo que o ciclo dela acabou. O papel é cuidar, buscar e restaurar. Sim, e o texto não deixa isso só nas metáforas poéticas, certo? Não, ele traz isso para o mundo real. Para provar que essa restauração é o padrão histórico e não uma exceção moderna, o autor apresenta 3 casos práticos extraídos direto da narrativa bíblica. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, olha, quando a gente examina os exemplos que o texto escolhe, percebemos que não são pequenos deslizes, não estamos falando de um voluntário que esqueceu de ligar o microfone num evento. Não, são erros gravíssimos, colapsos éticos massivos. Sim. O primeiro caso é o de Pedro. Para quem lembra da história, Pedro não teve uma falha técnica. Ele negou publicamente conhecer o fundador do movimento, justamente no momento de maior crise. Traduzindo para nossa realidade corporativa, seria um desastre de relações públicas imperdoável, né? Um pesadelo total. Uma traição de alto nível resultaria em demissão por justa causa do executivo, quebra de contrato imediata e a segurança escoltando a pessoa para fora do prédio. Sem dúvida alguma. Pela ótica de um conselho de administração hoje em dia, a utilidade de Pedro teria evaporado ali mesmo. Seria o fim de ciclo mais óbvio da história. E o que aconteceu de fato, segundo o texto. É exatamente por ser tão absurdo aos olhos humanos que o autor usa esse exemplo. Ele aponta que, em vez do descarte sumarizado, houve um processo intencional de reconciliação. Pedro foi readmitido à liderança. Imagina o custo psicológico disso para a comunidade. Caramba, deve ter sido gigantesco. Aceitar de volta alguém que cometeu uma falha tão pública? Pois é. E aí o artigo recua um pouco no tempo para um segundo exemplo, que é o do rei Davi. Mencionando o Salmo 51, o autor lembra que Davi cometeu adultério e ainda encomendou um assassinato para encobrir os erros. São crimes monumentais, é outro nível de problema. Crimes gravíssimos, mas o ponto nevrálgico do texto aí é mostrar que, diante do arrependimento genuíno, Davi encontrou espaço para perdão. Ele manteve o seu propósito sem ser varrido do mapa pela liderança divina. E ainda tem o terceiro caso, o de João Marcos. Ele é uma figura que talvez passe despercebida para muita gente, mas o texto conta que esse jovem líder basicamente abandonou a equipe de Paulo durante uma missão super complexa. Ele arregou, fugiu da responsabilidade. Literalmente arregou. E por conta dessa instabilidade, ele sofreu rejeição e foi escanteado por um tempo. Mas o argumento foca no fato de que, anos depois, ele foi reintegrado e voltou a ser visto como alguém extremamente útil. Exato. O padrão de restauração se repete. Mas olha, adotando aqui o papel de advogada do diabo, defender esses 3 episódios com tanto vigor significa que o texto está sugerindo um ambiente de frouxidão? Como assim? Tipo, o autor propõe que, por não existir essa história de fim de ciclo, as pessoas ganham um passe livre para errar repetidamente. É um processo utópico de segunda chance sem fim. Olha, se conectarmos isso a uma visão mais ampla do que o autor realmente escreve, a resposta é um sonoro não. O artigo não defende a impunidade ou a falta de disciplina. Ah,
entendi. Ele não ignora o erro. De jeito nenhum! As palavras responsabilidade e correção estão muito presentes na tese dele. A grande ruptura de paradigma aí não está em ignorar a falha, mas sim no objetivo final da intervenção. Como assim? Qual é a diferença do objetivo? Dentro da lógica mecanicista do fim de ciclo, o objetivo da disciplina é expurgar o problema rápido, para devolver a eficiência à máquina. Já na lógica da restauração, o objetivo inegociável é recuperar a saúde daquela pessoa. Ah, a disciplina vira um bisturi para remover a doença e não uma guilhotina para descartar o indivíduo. Perfeita analogia. É por isso que exemplos de quedas tão colossais são citados. Eles provam que o processo gradual e a graça devem ter precedência sobre aquela punição administrativa rápida. O que, convenhamos, nos empurra para a dura realidade do dia a dia. A teologia da restauração é belíssima no papel, mas requer um estômago que pouca gente tem. Exige um sacrifício enorme. Muito sacrifício. E é por isso que muitas frentes de liderança hoje optam pelo caminho mais fácil, importando essas ferramentas de RH corporativo. O autor percebe isso e faz um alerta incisivo sobre o efeito dominó de adotar essa postura mundana no espaço de fé. Sim, ele lista 3 perigos práticos gigantescos nessa abordagem. E tudo começa com a distorção do valor humano, certo? Uma verdadeira cascata de descaracterização. O primeiro alerta é que, sobre essa ótica empresarial, as pessoas passam a ser tratadas meramente como funções. Ou seja, o valor de alguém por simplesmente fazer parte da comunidade desaparece. Exatamente. O respeito passa a ser condicionado à capacidade da pessoa de produzir resultados, organizar eventos, manter números altos. Se a pessoa entra num quadro de exaustão ou adoece, decreta-se que o ciclo dela perdeu a serventia. A gente acaba reduzindo o ser humano a uma utilidade mecânica. É uma desumanização muito sutil, né? Vem disfarçada de eficiência. E essa obsessão por métricas gera o segundo perigo. Que é a confusão entre chamado e cargo. Sim, se o valor de alguém está atrelado puramente ao que essa pessoa faz, o que acontece com a vocação espiritual dela? Essa é uma distinção vital no contexto abordado. No ambiente religioso, um chamado é visto como uma direção espiritual profunda e perene, algo que molda a identidade da pessoa. E o cargo? O cargo é uma invenção puramente humana, estrutural e provisória. O perigo é que, ao usar o vocabulário corporativo de encerramos seu ciclo para tirar um cargo de alguém, as instituições começam a achar que têm o poder de anular o propósito espiritual daquela vida. Nossa, reduzir uma jornada inteira de fé a um crachá de plástico que podem tomar de você a qualquer instante é assustador e isso deságua direto no terceiro e último perigo que ele mapeia, né? Sim, que é quando as decisões perdem a essência de cuidado mútuo e viram atos estritamente administrativos. O critério deixa de ser a saúde das pessoas e vira mero gerenciamento de metas. O texto é muito direto nessa crítica. Ele argumenta que isso destrói o propósito da liderança descrito na Bíblia. Ele cita Efésios 4, que fala sobre o aperfeiçoamento das pessoas. E aperfeiçoar dá trabalho. É tipo esculpir pedra bruta, leva tempo, gera atrito. Exato. Ele também cita a ordem na carta de Pedro para apacentar o rebanho. O contraste é gritante. Apacentar ovelhas no mundo antigo era um trabalho muito sujo. Andar na poeira, aguentar cheiro de anival, passar noites em claro. Buscar ovelhas teimosas nos mesmos buracos de sempre, né? É um desgaste relacional absurdo. Total. Por outro lado, gerenciar métricas e enviar e-mails de desligamento falando sobre ciclos é uma tarefa limpa, não suja as mãos. É o trabalho clássico de um escritório com ar-condicionado. Então, o que tudo isso significa quando a gente dá um passo para trás e olha para a floresta inteira que o autor nos apresenta? Fica evidente que estamos lidando com uma profunda denúncia contra a comodificação da fé, certo? Sem dúvida. É um grito contra a coisificação das relações. Sim. Sob o pretexto de ser profissional, a liderança acaba rebaixando pessoas a peças de reposição de uma máquina religiosa. A peça fez barulho, troca amanhã e a máquina continua rodando. Mas a conclusão do artigo é inabalável em rejeitar essa facilidade. A argumentação final crava que não há espaço para ciclos descartáveis, mas sim para vidas em processo constante. O espaço deveria ser a trincheira final do amor persistente e a antítese absoluta de um balcão gelado de trocas. Ninguém é só um ciclo. Isso levanta uma questão importante, que ressoa nas entrelinhas da nossa análise.
A questão do refúgio da conveniência. Refúgio da conveniência. Como assim? Se formos brutalmente honestos, o jargão corporativo serve como um escudo maravilhoso. Ele exime a liderança da tarefa dolorosa de cuidar de pessoas reais, que são cheias de traumas e falhas crônicas. Drena energia, rouba tempo, não produz gráficos bonitos de crescimento, né? Pois é, o conforto de poder demitir o problema, de terceirizar o peso da empatia dizendo precisamos encerrar esse ciclo por motivos estratégicos, é uma tentação imensa. É inegavelmente o caminho de menor resistência. Nossa, é impressionante como essa análise muda completamente a nossa perspectiva. A gente começou essa exploração observando uma frase enlatada de escritório, algo que qualquer um apagaria da caixa de e-mail sem pensar duas vezes. E terminamos descobrindo uma crítica formidável sobre o abismo entre gerenciar recursos e investir no cuidado humano. Vimos a diferença entre uma empresa e um corpo vivo, o árduo protocolo da restauração e os perigos de tratar vidas como cargos descartáveis. E o que se consolida no horizonte é que essas percepções vão muito além da religião. A mecânica da desumanização através da linguagem é um fenômeno universal. Sim, o texto foca em instituições de fé. Mas pegando carona nisso, vamos expandir para a vida de quem nos escuta, para a nossa vida secular. Quantas vezes a gente se pega usando esses mesmos termos frios e desapegados na vida privada? É uma ótima provocação. Quando a gente diz, tipo, olha, acho que precisamos encerrar esse ciclo só para justificar o distanciamento de uma amizade que entrou numa fase difícil, ou para suavizar o término de um relacionamento que começou a dar trabalho real. Será que não estamos replicando a mesmíssima lógica mecanicista? Exato. Será que não estamos usando o jargão corporativo como um muro de proteção, fugindo do trabalho confuso e exaustivo, que é a verdadeira empatia humana e a busca pela restauração? Fica aí um pensamento provocativo para matutar pelos próximos dias. Porque, como nossa metáfora provou, não se pode consertar o que é profundamente humano com as ferramentas frias da engenharia. Foi uma reflexão excelente. Foi, sim, uma exploração fascinante. Um grande abraço.